Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Se Liga Cidade. Para mim, Ian Arabá, é um prazer poder estar mais uma vez, mais uma sexta-feira dentro da sua casa, levando informação, levando contextualizações de tudo o que acontece na nossa capital com qualidade e responsabilidade. Hoje o nosso programa está imperdível. Temos uma entrevista com um especialista, com o pessoal da 2P Studios, que vai falar pra gente um pouquinho do serviço que eles oferecem no que diz respeito a imagens, a criação de aplicativos, sites e afins. Também temos uma reportagem especial com a nossa repórter Ana Paula Mello, falando sobre o empreendedorismo feminino na capital acreana. E claro, mantendo a nossa tradição que a gente iniciou desde que acabaram as eleições, estamos agora também com uma entrevista com o vereador André Camargo, o único vereador que foi eleito pelo PT na capital acreana. Hoje, no Se Liga Cidade. A nossa entrevista com o especialista vai trazer para vocês informações sobre a 2P Studio. É uma empresa de multipublicidade que vem revolucionando o mercado da publicidade local, fazendo sites, fazendo transmissões de rádio, de vídeo, fotografia e afins, para que você que está em casa nos assistindo e quer começar o seu negócio, quer publicizar o seu negócio, saiba por onde começar, ou melhor, saiba quem procurar. Se liga! Estamos começando mais uma entrevista com um especialista e desta vez estamos aqui com o Igor Amorim da 2P, uma agência de publicidade, na verdade é uma agência de multipublicidade que vai falar um pouquinho pra gente sobre os serviços que a 2P oferece. Inclusive você que nos acompanha, se você estava presente assistindo o nosso ao vivo no último dia 6 de outubro, saiba que foi lá na 2P que a gente conseguiu realizar aquele ao vivo com telas, trazendo informações para vocês em tempo real de tudo que estava acontecendo durante as eleições. E agora o Igor vai falar um pouquinho pra gente sobre a 2P de fato. Seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer pra gente ter você em nossos estúdios. Agora sim, o Igor sempre está presente nos estúdios, mas por trás das câmeras. Agora ele está na frente das câmeras para falar um pouquinho sobre o que a 2P como que funciona, quais são os serviços. Só respira e fala pra gente que vai ser um prazer para todo mundo ouvir, eu tenho certeza. Quero agradecer pela oportunidade. Claro. Né? É sempre uma honra. E a 2P, na verdade, é uma empresa, como tu falou, com vários serviços hoje nessa área de publicidade e propaganda. E temos serviços únicos aqui no nosso estado. Quais, por exemplo? A transmissão dentro do nosso próprio estúdio. Né? Hoje, quase todas as produtoras podem ter podcast, sala de podcast, outras coisas, mas nós temos um estúdio hoje preparado para você fazer como foi realizado a eleição, né, municipal daqui de Rio Branco, junto com o Alerta Cidade. Então hoje nós estamos preparados para receber qualquer tipo de empresa que quer divulgar. Hoje fazemos leilões de gado lá dentro, online, né? Poucas, eu acho que é a única empresa hoje no todo o estado que faz leilão de gado, né? E a gente está lá fazendo essa transmissão. Essa é uma exclusividade única de nossa empresa aqui no nosso estado. Uma pessoa que ela possui uma empresa e ela gostaria de contratar os serviços de vocês para uma gravação externa, para gravar um comercial, ou para jogar num programa, para jogar nas redes sociais, a 2P faz esse tipo de serviço? Sim, temos esse serviço. Nós temos serviço de, por exemplo, você quer fazer seu comercial, você quer trazer sua empresa, a mídia da sua empresa para a nossa empresa cuidar, nós realizamos isso. Além disso também, nós temos criação de site, aplicativos, né? Interessante. Podcast, você pode criar seu podcast lá no nosso estúdio hoje. Nós temos dois estúdios preparados hoje para podcast. Vocês auxiliam no processo da criação do podcast, na verdade, da estruturação? A verdade é assim, se hoje você tem uma ideia, por exemplo, eu tenho uma ideia de criar um podcast, né? Nós temos clientes assim, que hoje tem... nós temos o Barone, que é o Barone Cash, um podcast na área da saúde hoje, que é uma referência, é um fisioterapeuta. Então ele, na verdade, ele trouxe a ideia para a gente. Olha, Igor, eu preciso fazer um podcast na área da saúde, né? Então nós temos a estrutura toda para você somente chegar lá com a sua ideia e a gente agenciar com você. Como assim? Na verdade, nós vamos preparar todo o ambiente, mesa, microfone, fone de ouvido. Na verdade, hoje trabalhamos com caixas, não precisa às vezes você ficar com aquele fone que às vezes incomoda. Nós temos todas as câmeras e vale ressaltar uma coisa, nossas câmeras hoje são câmeras de cinema. Nós trabalhamos com Blackmagic, né, que é uma marca hoje renomada que em todo internacional e na verdade tem uma qualidade superior
E a gente trabalha com esse tipo de qualidade. E você, como cliente, você pode levar a sua ideia lá e a gente transforma isso em uma realidade. Essa questão de empreendedores individuais, porque o que acontece? Existem muitas pessoas que estão se inserindo no mercado de trabalho agora, como advogados recém-formados, fisioterapeutas, dentistas, que estão começando o seu pequeno negócio agora. Vocês também atendem eles ou vocês atendem apenas grandes empresas? Não. Aí, às vezes as pessoas, porque a gente trabalha muito com essa parte de veículos, né? Lojas hoje, tipo concessionárias. A gente tem muitas concessionárias hoje na nossa cartela de cliente. Perfeito. Mas a gente tem clientes, tipo, hoje eu não tenho advogados. A gente fez um trabalho há muito tempo com um advogado que fez curso. Nós preparamos um curso lá, na verdade, mais de um advogado. Mas trabalhamos muito hoje com médicos. Que Perfeito, hoje os médicos, na verdade, tipo, nós temos uma cliente que ela trabalha com essa parte de beleza, né? Tudo mais estética. E aí ela prepara todos aqueles vídeos que vai para a rede social. Vale ressaltar também que não trabalhamos somente com redes sociais, né? Com essa parte de TV, com parte de rádio, podcast no Spotify, pode ser, e também com essa parte no caso seria os audiocasts, né? Que as pessoas escutam na verdade, apenas. E também essa parte das mídias sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, né? Então tudo isso hoje a gente tem como atender esse tipo de cliente. E para quem gostaria de visitar a 2P Studio, ver melhor essa estrutura, conversar com vocês, tentar desenhar uma ideia, porque também tem isso, as pessoas têm uma ideia prévia, mas vocês também podem ajudar a melhorá-la e tudo mais, e também fazer com que aquilo se transforme em algo melhor. Nós temos hoje também uma consultoria. Como é que é isso? Na verdade, a gente pode sentar com vocês, a gente atende muita igreja também. As igrejas às vezes querem transmissão de cultos. Dos seus cultos e tudo mais. Mas às vezes eles têm o equipamento lá dentro, não precisa chamar. Então a gente faz essa consultoria, a gente vai até o local, chega, senta, verifica, trabalha, qualifica também as pessoas? A pessoa que está lá, né? A gente indica também os melhores produtos que possam adquirir para poder estar lá. A gente também faz esse tipo de serviço. E aí, como você falou, como é que a gente pode conhecer? Na verdade, ela fica aqui, a 2P Studio fica no canal da Maternidade, ali de frente do Sabor do Sul, né? De frente do Sabor do Sul. As portas sempre estão abertas lá, você pode ir lá visitar, ou pelo telefone que eu acho que vão colocar aqui embaixo. Com certeza. E o telefone que você pode entrar em contato, e pelas redes sociais, que é 2P Studio, através do site, que é www.2pstudio.com.br, ou o Instagram, que é 2P Studio. Lembrando que esse 2P é o 2PI, não é o 2P com P em inglês, não. Na verdade, tem um 2PI. segredo aí, né? Que depois a gente pode revelar. Em um outro momento revela o significado do nome. Né? Então é isso, pessoal. Pensou em imagens com qualidade? É claro que pensou o 2P Studios. Agora teremos uma reportagem especial sobre o empreendedorismo feminino na capital acreana. Reportagem esta que está sendo protagonizada pela nossa repórter Ana Paula Melo, que é uma jovem, um talento da comunicação no nosso estado e que, claro, vai trazer para vocês aí de casa muitas informações acerca do movimento Elas Fazem Acontecer. Se liga. É isso mesmo, pessoal, diretamente aqui da Praça da Revolução. Hoje nós viemos conversar com a Lidiane Cabral para falar de empreendedorismo feminino, que é um assunto extremamente importante aqui no nosso estado. E a Lidiane, ela é idealizadora de um projeto muito especial, que é o Elas Fazem Acontecer. E hoje, Lidiane, a gente quer descobrir como que você idealizou este projeto. Então, o Elas Fazem Acontecer faz parte da minha militância há mais de 26 anos. Primeiro comecei na igreja, né? Por incrível que pareça, comecei nas pastorais, né? Pastoral da Juventude. Depois fui militar no movimento feminista, no movimento de mulheres na década de 90, né? Ainda muito pequena, e na militância política. Mas aí assim, faz parte de uma história, não tem como não contar o Elas Fazem Acontecer sem contar um pouco da minha trajetória, da minha jornada enquanto empreendedora, né? Então, após 25 anos de gestão pública, trabalhando em vários setores do estado e do município, eu decidi empreender, que foi em 2019 para 2020. Acontece que veio a pandemia, né? E aí eu acessei a minha rede de contatos, aquela rede que eu consegui conquistar e articular nesses 28 anos de trabalho. Consegui realocar a minha vida, né, mesmo como empreendedora,
e durante a pandemia fazer essa rede de contatos ser mais fortalecida. Então eu e outras mulheres começamos a conversar pelo WhatsApp e chegamos à ideia, né, na época, de colocar um arroba, né, colocar na internet, lá no Instagram, olha, coloque aqui o seu arroba que eu vou divulgar o seu negócio. E a partir daí foi virando uma grande rede na internet, uma grande corrente, e veio o primeiro encontro online durante a pandemia. Então nós fazíamos encontros online pelo Google Meet, e esses encontros, eles eram encontros terapêuticos, aos quais nós mulheres falávamos, empreendedoras, das nossas dores, da luta ali, vencendo a luta contra o Covid-19, vencendo um luto, né? Muitas perderam muitos familiares. Na mesma época eu perdi uma pessoa muito querida, que não foi para o Covid, mas foi para o suicídio. Então foi essa mesma rede que foi me fortalecendo, me ensinando a empreender e descobrir que o empreendedorismo no Acre, ele é muito diferente de qualquer outro empreendedorismo, de qualquer outra rede de negócios fora do Acre, né? Então, na verdade, o amazônico, né, as mulheres daqui do Acre e da Amazônia, elas têm um jeito específico de empreender, que não é esse jeito romantizado, né, de dizer, é tudo lindo, você vai lá, daqui a pouco você está com a sua empresa. Tem todo um diferencial que a gente só descobre na lida do dia a dia. E assim, uma coisa que a gente observa é que aqui no nosso estado, pelo menos 37% das mulheres são chefes de família. E isso é um levantamento nacional aí das mulheres empreendedoras. Como que você vê essa importância das mulheres empreendedoras sendo chefes de família? Porque a gente sabe que muitas mulheres é o que mantém ali o lar. Como que você vê essa importância desse projeto quando as mulheres são chefes de família? Então, para nós é um grande desafio, porque na verdade, mesmo como eu já falei, existe essa romantização da mulher guerreira, da mulher que dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Nas nossas feiras, foi um coletivo, né, de 2019 até 2023. Hoje nós somos uma associação, né, com fins jurídicos mesmo, e filantrópicos. Mas para nós a grande pegada, o grande desafio é que essa mulher ela tenha uma rede de apoio. Porque a mulher sozinha, a mãe sozinha, ela tem que dar conta realmente de tudo. Porque ela é mãe, ela é empreendedora, ela precisa estar bem do seu negócio, precisa estar saudável, né, tanto mentalmente quanto fisicamente. E essa rede ela não existe, ela é uma rede furada. Porque, na verdade, a maioria das mulheres empreendedoras que estão conosco, elas estão, se for na nossa feira, ela está sozinha. Ela está carregando a mesa dela, ela está segurando o menino do lado, ela está vendendo ali na frente e ela se movimenta o negócio dela sozinha. O nosso desafio hoje é que a sociedade, né, tanto a sociedade civil, as instituições privadas, SEBRAE, a Sistema S e os governos entendam essa mulher para além da empreendedora. Então não é só uma banquinha, você dá uma oportunidade numa banquinha. É essa mulher ser compreendida como um todo, que ela é mãe, que ela é esposa, que ela muitas vezes é sozinha, que ela está adoecida e que ela precisa de um suporte emocional e também de oportunidades de um lugar e um território acessível e seguro para ela empreender. E uma coisa que a gente observa é que vocês estão em praticamente todos os lugares. A gente vai no shopping, a gente vai no supermercado e lá estão o seu projeto, lá estão as mulheres com esse projeto incrível. Como é que é essa participação nesses espaços? Então, nós somos uma rede de empreendedorismo feminino no Acre, que está se fortalecendo. Em 2019, quando nós começamos, e nem pensávamos na pandemia, né? Era uma oportunidade ali, eu saía da Secretaria da Mulher do município, que também foi um grande desafio, porque estar na gestão e ser militante, eu ouvia todo o tempo assim, você é gestora, então você não é militante, esquece a sua militância. E não tem como você desgrudar uma coisa da outra. Eu sou uma pessoa, eu sou a Lidiane Cabral. Essa pessoa caótica, muitas vezes, essa pessoa que milita, essa pessoa que pressiona o Estado, mas que ao mesmo tempo entende que é com essa parceria, com esse apoio que nós vamos chegar longe, né? Então, o que acontece? Nesse período foram criando várias redes, foram se unindo várias lideranças, né? Desde das instituições empresárias já consolidadas no Estado,
como as mulheres de pequenos negócios. Então isso a gente conseguiu fazer, né? É um grande ganho, é uma grande reconhecimento do trabalho que a gente faz e do trabalho que eu desenvolvo há quase 30 anos. Então foi se fortalecendo, foi tendo estratégias para que a gente conseguisse furar a bolha. Porque diziam assim, você que é do partido A não pode militar e nem pode trabalhar com fulana do partido B. Então hoje nós entendemos que no Acre o que a gente tem vencido é sobre o empreendedorismo feminino. Não existe classe, não existe diferenças políticas, existe um grupo de mulheres que estão ali precisando ganhar o seu sustento para sustentar as suas famílias. Então é importante você ter essa mentalidade política, que é o todo, que não é partidária, é muito importante. Então nós compreendemos hoje que a nossa rede tem mulheres que são vereadoras, mulheres que são advogadas, mulheres que estão em várias esferas da sociedade e que apoiam o nosso movimento. Porque não dá para ficar só de um lado. A gente precisa, o nosso lado é o lado das mulheres, é o lado do enfrentamento à violência, e esse enfrentamento à violência ele só vai ser sanado, a gente acredita, é o que a gente milita, com oportunidades, com autonomia econômica da mulher, financeira e saúde mental. Porque as mulheres do Acre, elas estão adoecidas, porque nós saímos de manhã para trabalhar e a gente não sabe como a gente vai voltar no fim do dia. Qual é a segurança que nós temos enquanto mulher? Essa não é uma preocupação dos homens, é uma preocupação de uma mãe, de uma mulher que precisa sustentar a sua casa. Então a gente pede segurança para os espaços públicos onde a gente faz a nossa feira. Você falou, você está em todos os lugares. Sim. Na verdade, a nossa rede está em todo lugar, né? A gente fortalece umas às outras. Tem a rede Compre de uma Mamãe, né? Que é a liderança aí de Mica Herculano. Tem a CEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, ligada à CISA, que é a Patrícia Dossa, e a qual eu também faço parte. Tem as brecholeiras, tem o coletivo Brechós. Então, assim, existe uma rede de mulheres, de lideranças, que essas lideranças tentam dialogar, apesar das nossas diferenças, para que as coisas aconteçam. Porque a ponta da lança está aquela mulher em situação de vulnerabilidade que precisa do apoio. Então a gente pede uma rede de enfrentamento à violência mais forte, né? Disso a gente trabalha com a Secretaria da Mulher. Nós temos um termo de cooperação com a Secretaria da Mulher. Nós temos um termo de cooperação agora, vindo à tona com o Conselho da Mulher Empreendedora e com a CISA, né? Que é muito importante. Agora com o Mercalli, que é um parceiro, e a gente chama as empresas privadas que queiram dar oportunidade para a gente, para que a gente possa mostrar nosso trabalho e as colaboradoras também virem para esse ramo que é tão incrível. Você falou sobre segurança nos locais que vocês vão fazer a exposição dos produtos de vocês. Agora, você me despertou uma curiosidade. Quais são os desafios deste projeto? Os desafios desse projeto, do nosso projeto, que é o desafio de toda mulher empreendedora, eles são vários, né? A gente pode elencar 3. O primeiro deles é a segurança. Nós priorizamos o trabalho no nosso território, que é o quê? Na nossa cidade, em Rio Branco, nas nossas praças, nas nossas ruas. Então, não é um problema só do Acre, é um problema do mundo, que a mulher não é colocada como primeiro plano. Então, nas políticas governamentais, nós não temos, nas praças, você vê aqui, nós não temos banheiro. Não temos acessibilidade a uma mãe que está com uma criança que precisa trocar a fralda, por exemplo. Nós não temos acesso a PCDs, né? Nós temos dificuldades para entender que esse território também é nosso. Então parece que a gente está chegando num lugar que não é nosso, meio extraterrestres. Então a gente pede a toda a política pública do Brasil, do Acre, para que pensem nas políticas também incluindo as mulheres, né? Então esse é o principal desafio, os nossos espaços. Onde eles estão? Como que a gente pode fortalecer e dialogar com a política pública para que esse espaço chega. O segundo, mas que eu também elenco como o primeiro, é a saúde mental das mulheres, porque nós somos sobrecarregadas. Aonde tem uma mulher sobrecarregada, existe alguém que não fez o seu trabalho. E geralmente, infelizmente, homens são vocês, os nossos companheiros, né? Então, existe uma mulher sobrecarregada e existe uma mulher adoecida. Então, essa mulher perdeu a autoestima, essa mulher perdeu a vontade de sair de casa, essa mulher não se entende como um indivíduo que também opina sobre a sua cidade, na hora da urna, na hora de votar em alguém que realmente faça o trabalho acontecer.
E o terceiro é, na verdade, essa rede fortalecida, que é saúde, que é educação, creches em período integral, né? Espaços adequados para a gente, que eu posso dizer que é a soma de todas as políticas, né? É a interseccionalidade, né? Conjunto, né? É o conjunto dessas políticas e que não dá para dizer que é só para uma mulher específica. Por isso que a gente fala interseccionalidade, que é o quê? É a mulher preta, é a mulher periférica, é a mãe solo, é a mãe gay, né? É o homem trans, é a mulher trans. Então, na verdade, são as interseccionalidades e entender que esse indivíduo, que esse feminino, que essa mulher precisa desse apoio. Sim. E outro ponto bastante interessante é esse projeto, elas fazem acontecer. Já tem saído aqui da capital para o interior? Já. Vale a pena dizer que é um projeto voluntário, né? Eu tenho o meu negócio, sou empreendedora do ramo de alimentação, mas deixei de lado um pouco o meu negócio para poder fortalecer essa rede. Trabalho como produtora, né? Hoje, dentro do Elas Fazem Acontecer, e presidente. Junto comigo está a Denila Soares, que é assistente social, eu sou educadora social. Hoje está a Adriana também, que é uma empreendedora do ramo de papelaria criativa. E quais são os nossos passos para o futuro e o que a gente já tem feito? Desde o ano passado, nós temos dialogado com o Grupo Mulheres do Brasil, que tem a liderança da Luísa Helena Trajano, uma empresária de sucesso. Eu sou líder do núcleo aqui em Rio Branco. Também dialogamos com a Expo Favela, e nós estamos treinando aí, estamos na pré-banca de 10 empreendedoras para a Expo agora em dezembro lá. Também fazemos parte da rede do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que o ano passado nós conseguimos levar 20 empreendedoras e esse ano a gente quer levar pelo menos 15 para Florianópolis, aonde acontece o Sebrae Delas, que é o Prêmio Nacional da Mulher de Negócio do Sebrae, a qual nós fomos premiadas em primeiro lugar o ano passado. Então, essa ideia do empreendedorismo feminino, quando fala assim, como faz para entrar no Elas Fazem? Eu já ia perguntar isso. Você precisa estar disposta a aprender, a estudar, né? Que também é um desafio nosso aqui. Que a empreendedora entenda que ela precisa estudar. Mesmo no pequeno tempinho que ela tem, o conhecimento é o poder. Sem o conhecimento, sem se conhecer e conhecer o negócio dela e aonde ela está inserida, dificilmente ela vai avançar e não estar sozinha. Então, nós estamos aqui para fortalecer o empreendedorismo local, o empreendedorismo amazônico, que tem um jeito diferente de fazer as coisas. Nós somos mulheres ribeirinhas, tacacazeiras, mulheres do salgado frito, do quibe, mulheres do artesanato. A gente tem um jeito diferente de empreender. Quando a gente souber a nossa linha de atuação, nós vamos vencer. Que legal. E assim, Lidiane, a gente vê que aqui no nosso estado, muitas mulheres, infelizmente, ainda estão em um ciclo de violência doméstica. Este projeto é uma válvula de escape para essas mulheres? É uma válvula de escape, e eu digo que é a salvação e a cura dessa questão do feminicídio e da violência. Porque a violência, ela não atinge só a mulher, ela atinge uma família, ela atinge um homem. Então hoje, nosso país, o nosso mundo é adoecido pelo patriarcado, por essa liderança e esse poder que supostamente está na mão dos homens. E isso precisa mudar. Para isso, Elas Fazem Acontecer tanto trabalha a questão da violência, para que essa mulher se entenda como vítima dessa violência, para que o agressor se entenda como vítima e que também algoz dessa violência, que isso pode mudar, né? E para isso a gente faz o trabalho junto com a rede de segurança, que é para as novas masculinidades. Eu estive semana passada no IAPEM, a qual trabalhei com um grupo de autores da violência, para que esses grupos de homens que supostamente, que também são agressores, possam entender de onde vem essa agressão. Então, o trabalho delas Fazem Acontecer é um trabalho completo. A gente pede o apoio das instituições públicas para que a gente tenha mais acesso e das empresas privadas que queiram se filiar, que queiram, Lidiane, como é que eu faço para financiar esse grupo? A gente precisa muito, entre em contato conosco pelo @Elas Fazem Acontecer Acre e financie o nosso projeto. Agora, para a gente encerrar, qual o recado, qual assim a dica, falando como mulher mesmo, você deixa para as mulheres que têm esse interesse, esse sonho de empreender? Se joga,
Se joga, se conheça, né? Se está com dificuldade, se olhe no espelho, veja a mulher incrível que você é, veja o potencial que a gente tem na Amazônia. Todo mundo está de olho na Amazônia, né? Existem aí várias portas, a Apex Brasil, que está trabalhando também com a questão do artesanato e de outros empreendimentos. Se aproprie desse lugar que a gente está, que é único, que é precioso, que é rico, e da sua história. Não deixe ninguém apagar a sua história. Sua história é importante, ela vale a pena e faz parte do seu negócio. Recado foi dado, viu, gente? É isso aí, eu sou Ana Paula, diretamente aqui da Praça da Revolução, para o Se Liga Cidade. André Camay foi o único vereador na capital acreana a ser eleito pelo Partido dos Trabalhadores, mesmo tendo uma grande rejeição a este partido, a esta sigla partidária na nossa capital, em todo o nosso estado. Com vocês agora, uma entrevista exclusiva ao Se Liga Cidade, para que vocês entendam como este parlamentar pretende atuar na Câmara Municipal. Se liga. Estamos começando mais uma entrevista com outro vereador que foi eleito no último dia 6 de outubro aqui na capital acreana. Este vereador ele tem uma grande peculiaridade, duas peculiaridades, se me permite falar. Primeiro, é um dos vereadores mais inteligentes que a capital acreana conseguiu eleger. E segundo, é o único vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores aqui na nossa capital acreana. Então, André, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Se Liga Cidade. É um prazer para a nossa equipe de reportagens ter você aqui. Eu espero que a gente consiga conversar bastante para a população de casa, conhecer um pouquinho do André Camay e também entender o que pode esperar dele enquanto vereador na capital acreana. Então, se apresente para o público, fique à vontade. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui no Alerta Cidade. Acho que é um portal que surgiu e que está tendo uma repercussão tão importante na cidade, e eu fico feliz de poder ter essa oportunidade de conversar com você, de conversar com a audiência de vocês, né? E eu, como disse o Ian, sou o André, sou sociólogo do Partido dos Trabalhadores e fui eleito vereador agora nesse pleito. Estou muito feliz, muito agradecido a todas as pessoas que acreditaram nesse projeto. Tive 2.240 votos, né? E agora vamos fazer o trabalho para honrar todos esses votos e essa aposta e essa esperança que as pessoas depositaram nesse novo ciclo da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Certo, André. No dia 6, quando o senhor foi eleito, eu e a minha equipe, nós fomos até o senhor, a gente conversou, a gente lhe entrevistou, foi um dos vereadores que nós fizemos questão de entrevistar, e eu perguntei para o senhor se, num evento, depois que o senhor chegasse na Câmara, o que as pessoas poderiam esperar do seu posicionamento em relação à gestão, em relação à prefeitura? Se o André Camay, ele seria um parlamentar de base do atual prefeito de Rio Branco, reeleito, o senhor Sebastião Bocalon, ou seria um parlamentar que se manteria ali recuado, não iria para a base, iria continuar na oposição? E a resposta que o senhor me deu é: vou analisar tudo aquilo que for para a Câmara, e se acreditar que for viável para a população, a gente vai estar junto, senão a gente vai contestar. Continua esse posicionamento quase um mês depois de ter sido eleito? Sim, sim. Aliás, eu fui eleito, né, a democracia nos permite isso. A oposição ela é algo necessário para que a gente tenha um equilíbrio na gestão e no debate político na cidade, no estado, no país, né? Então, eu sou um vereador de oposição a um projeto político. Eu não sou um vereador de oposição à cidade. Perfeito. Eu vou exercer esse mandato para fazer com que a cidade seja melhor cuidada, para fazer com que a prefeitura dê certo. O problema é que nem sempre o que é dar certo para o prefeito é o que é dar certo a partir do que eu entendo, do que as pessoas que votaram em mim entendem. Então, a primeira coisa que eu digo sempre é que eu serei de oposição para honrar e ser leal a quem votou em mim. Quem votou em mim acredita em um outro jeito de pensar a cidade, em um outro jeito de fazer gestão. Então, eu vou me manter leal a isso. Agora, isso não significa que eu vou ser uma oposição para criar problemas para a prefeitura, né? Eu farei todas as denúncias que forem necessárias quando a prefeitura, eu acreditar que a prefeitura está errando, quando estiver desviando a sua função, enfim. Mas sempre que a gente tiver questões que são importantes para a cidade, para o povo, a cidade contará comigo. Isso aí não tenha dúvida disso. Eu não vou fazer oposição para fazer gritaria na Câmara, como eu sempre digo. Perfeito. Não vou fazer oposição para ficar xingando ninguém da tribuna da Câmara, até porque eu respeito a tribuna da Câmara e o voto popular que me levou até lá. Então, eu farei o melhor que eu puder para que as pessoas se vejam no processo de debate do que é melhor para a cidade de Rio Branco.
Perfeito, até porque essa questão de ficar brigando por brigar, de ficar gritando, criando situação na Câmara, quem sai prejudicado é a população de Rio Branco, porque nenhum vereador foi eleito para subir em cima ali da Câmara, do centro legislativo da nossa capital, para poder ficar dizendo palavrões ou falando o que quer que seja, ofendendo os seus pares, não foi para isso que ninguém foi eleito. André, você tocou num ponto importante, falando desse papel do vereador e o que de fato tem que ser feito e afins. Eu acredito que o senhor, como sempre questionou e sempre pontuou coisas relacionadas à Câmara, deve estar acompanhando as movimentações que as pessoas, os parlamentares que não foram reeleitos, que foi a grande maioria, conseguiram agora recentemente aprovar um projeto de Bíblia nas escolas. Tudo bem, é coeso, até porque nós identificamos que o Estado ele é laico e há-se a necessidade de todas as pessoas terem acesso aos mais variados meios religiosos. Sim. Mas como que o senhor identifica isso, haja vista que a esquerda, ela sempre, e o senhor representa a esquerda dentro da Câmara, ela sempre entendeu que não se deve cultuar uma única religião dentro de um ambiente escolar, haja vista que a gente tem uma pluralidade de religiões dentro do nosso Estado, e quando eu falo Estado brasileiro. Certo. E é o seguinte, bem, eu vi o projeto da Bíblia na escola, né, do pastor Arnaldo Barros, Correto. que hoje é vereador. E eu, antes de me posicionar sobre isso, eu fui ler o projeto, né, porque eu fiquei preocupado, muita gente tinha muitas opiniões sobre o projeto. E, na verdade, o projeto do pastor Arnaldo Barros, ele meio que afirma o que já existe. Porque ele não propõe em nenhum momento que, pelo menos no texto que eu li, que a Bíblia seja utilizada como material didático ou paradidático, mas que ela esteja disponível na biblioteca da escola para que o aluno, de forma voluntária, se quiser, vá lá e consulte. Bem, eu não vejo problema nisso. Acho até que a escola deveria ter livros de diversas religiões, considerando que a escola hoje tem como matéria optativa a possibilidade da educação religiosa, né, da matéria da disciplina de religião. Né? Então, eu acho que deveria ter o Estado laico, eu falei disso no meu Instagram por esses dias. O Estado laico, ele não é a restrição de religião. Ele é o contrário disso. A garantia do Estado laico é a garantia de que todas as religiões possam se manifestar e de que cada um possa escolher a sua religião. Há um estereótipo da ideia de que a esquerda é antirreligiosa. Isso não é verdade. A esquerda, ela sempre foi do respeito à pluralidade das religiões. Ora, o Partido dos Trabalhadores, no Acre, por exemplo, surge e se sustenta por muito tempo na base da Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base. Há um conjunto de pastores evangélicos que são progressistas, que têm uma visão progressista. Tem outros que têm uma visão mais conservadora. Há pessoas que são de religiões espíritas, de matriz africana, que são de direita e que são de esquerda. Portanto, o que eu penso é que a religião não deve balizar a política. A gente não pode ignorar as organizações religiosas porque elas são organizações políticas. Né? Elas são organizações políticas, são organizações de pessoas. Portanto, eu não vejo nenhum problema de que o ensino religioso esteja na escola. Aliás, eu participo de uma organização que chama Instituto Ecumênico Fé e Política. O Instituto Ecumênico é uma organização que junta todas as religiões para discutir essa questão da laicidade e da possibilidade de que todas as religiões participem da vida política, debatam a realidade da cidade, do país, do Estado, mas não necessariamente que seja a medida da definição do padrão de comportamento ou de decisão da gestão pública. São coisas diferentes. Né? A separação entre o Estado e a religião já aconteceu há muito tempo. Então, eu penso que esse debate, ele não acrescentou efetivamente absolutamente nada na questão da escola. Talvez o pastor tenha feito esse movimento para uma afirmação, né? Mas eu defendo que a escola tenha disponível para todo mundo todas as literaturas de todas as religiões, né, para que de fato a gente ponha em prática essa laicidade, para que todos os estudantes, filhos ou praticantes de todas as religiões se sintam à vontade na escola. Né? Um estudante que não é cristão, ele tem que se sentir à vontade na escola também, ele tem que se sentir acolhido. Um estudante que é de uma religião de matriz africana, ou que é espírita, ou que é católico ou evangélico, ele precisa se sentir à vontade e acolhido na escola. Né? A escola é esse ambiente de formação escolar, acadêmica, mas cidadã também. Né? Então, eu olho para esse projeto assim, eu li o projeto e, na minha opinião, ele não acrescenta nada de novo, muito mais, talvez tenha gastado tempo no processo legislativo. Tempo e papel. E papel no processo legislativo e não mudou muita coisa. Né? Ainda bem, eu acho que se o projeto colocasse qualquer livro religioso, qualquer um,
como obrigatório. Como obrigatório ou como material didático ou paradidático, eu seria absolutamente contra. Perfeito, perfeito. André, uma pergunta que eu venho fazendo para todos os vereadores eleitos que têm passado aqui pelo nosso programa é no que diz respeito ao empreendedorismo e a geração de empregos na capital acreana. Durante até mesmo o processo eleitoral, onde os candidatos a prefeito vieram no nosso programa, no nosso estúdio, eu perguntei sobre qual era o plano que eles tinham para que, de fato, auxiliasse a aumentar o nível de empregabilidade no nosso município, porque hoje a gente tem principalmente pessoas da minha idade, da minha geração, que são pessoas que são mais novas, que nasceram ali no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, estão indo para Santa Catarina, estão indo para Pernambuco, estão indo para João Pessoa, em busca de outras oportunidades de trabalho, porque na nossa capital não tem. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, e que eu fiz para a Elzinha, e que eu fiz para o Leôncio Castro, e agora, na oportunidade de fazer para ti, o que a população de Rio Branco pode esperar para o André no que diz respeito a projetos de lei que possam incentivar, ou seja a nível fiscal, ou seja a nível de suporte, ou seja a nível de dar algum tipo de base para que haja um empreendedorismo na nossa capital, para que assim seja fomentado o aumento de empregos em Rio Branco? Olha, eu vejo assim, não vejo hoje nenhum projeto de lei que resolva isso se nós não tivermos um retorno de um projeto de desenvolvimento para Rio Branco. Sabe, hoje, eu tenho dito isso, nem no Acre e nem em Rio Branco há um projeto de desenvolvimento em curso. Né? Então, o Estado e a Prefeitura são talvez os principais indutores do desenvolvimento e da economia aqui. Se o Estado e a Prefeitura não voltarem a investir, se o Estado e a Prefeitura não voltarem a fomentar a economia de Rio Branco, não há nenhum projeto de lei que isente uma coisa ou outra que resolva esse problema. Olha, eu estou vendo uma coisa acontecer e eu não vejo nenhum movimento do Estado e da Prefeitura com relação a isso. Dia 17 de novembro, se eu não me engano, 17 ou 19, vai inaugurar o Porto de Xancai, ali no Peru. Certo. É o maior porto, um dos maiores portos da América Latina. Nós vamos ficar, talvez, vai ser o menor percurso na nossa relação da América Latina com a China. Sim. Nós entraremos literalmente na Rota da Seda. E toda a carga, toda a trajetória, toda a exportação e importação que vier de todo o resto do país para a China e da China para o Brasil, vai passar por aqui. E nós não temos, nos últimos 7 anos, nenhum investimento para ampliar a infraestrutura logística de Rio Branco. Nós não construímos nenhuma ponte nova, nós não construímos a segunda alça do anel viário, nós não construímos nenhum porto seco, nós não temos absolutamente nada. O distrito industrial que está ali, está lá quase que às baratas. Ali do lado da Cidade do Povo, que podia estar gerando um monte de emprego para aquelas pessoas que estão ali, se as indústrias tivessem incentivo para estarem instaladas lá. Então, eu penso que a primeira coisa que precisa acontecer é o Estado e o município reestabelecerem um ciclo de desenvolvimento. Perfeito. Que esse, para mim, é o maior desafio que está colocado. Eu vejo a gente receber alguns investimentos aí, eu vejo um movimento do ex-senador Jorge Viana com a Apex, trazendo a possibilidade de organizar o processo de exportação. Eu vejo, por exemplo, a Cooperacre, eu conversei esses dias com o Manuel, lá da Cooperacre, ele estava me dizendo que só a Cooperacre traz de fora do Acre para o Acre 100 milhões de reais por ano com a castanha. E com agora que vai entrar com a polpa de fruta também. Né? Então, nós temos potencialidades. Nós temos uma série de coisas, temos madeira, temos os produtos do extrativismo, temos a agricultura, temos a pecuária, temos uma série de coisas que pode ser trabalhada, temos um conjunto de serviços aqui na cidade, mas a cidade precisa se preparar para isso. Eu vejo, por exemplo, que o prefeito tomou a decisão de fazer aquele viaduto, que ele chama de viaduto, mas aquilo não é um viaduto, é um elevado, uma ponte que está ali na frente do Araújo Mix, e que efetivamente não vai mudar em absolutamente nada essa logística na cidade, não vai mudar a vida das pessoas, não vai fazer nada disso. Agora, se a gente tivesse um viaduto bem estruturado, uma organização ali na corrente, era outra história. Isso é investimento estratégico. Ninguém está discutindo aqui se é importante ou não fazer investimento em infraestrutura. Sempre é importante. Mas tem que ser um investimento estratégico com base no bem melhor para a população. Pois é, mas a gente tem que ter um planejamento. O problema é que não tem. A gente não tem um planejamento para o desenvolvimento. Entende? Então, eu penso assim, na Câmara Municipal eu quero trazer esse debate. Sabe, eu quero fazer o debate sobre uma série de coisas. Um dos projetos, por exemplo, que eu apresentei na campanha é o projeto de economia da reciclagem. Você vê, a gente tem um monte de coisas que a gente encontra depois das enchentes espalhado pela cidade inteira. Tudo aquilo podia virar dinheiro, mas a gente precisa organizar o processo.
né? A gente precisa ter mais ecopontos na cidade, a gente tem um ou outro, precisa ter pelo menos um por regional. Esses ecopontos podem ser gerenciados por organizações sociais, ou organizações ou cooperativas que estão ali, enfim. Eu tenho participado, por exemplo, da instalação da Central das Cooperativas da Agricultura Familiar aqui de Rio Branco. Fui ontem com o Tiago Mourão da SPU e com o pessoal da OCB, lá com o Valdemiro e com o Rodrigo, e com o pessoal da Central de Cooperativas lá no Parque de Exposições, onde vai ser instalada a central. É outra coisa importante para organizar, fortalecer e fomentar essa questão da comercialização dos produtos da agricultura familiar aqui, que recebe um investimento grande do governo federal através do Plano Safra, né, que recebe investimento também através do PAA, que há um tempo atrás o PAA não passava de 2 milhões de reais. Desde que o presidente Lula entrou, o PAA recebeu nos 2 últimos anos 14 milhões de reais de investimento, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Né, então, essas questões é que a gente precisa organizar. Nós precisamos trazer de volta o debate para a cidade e para o Estado de um programa e de um projeto de desenvolvimento. Perfeito. Ainda falando sobre essa questão da empregabilidade no nosso município, alguns anos atrás, a capital acreana ela tinha uma secretaria que era específica para isso no que diz respeito à juventude, que era a Secretaria de Juventude do município. Perfeito. Salvo me engano, ela foi extinta durante a gestão da atual deputada federal e ex-prefeita Socorro Neri. Isso. E desde então, muitos jovens pararam de ter a oportunidade. Jovens que advêm de periferias, jovens que moram em comunidades. Eu, por exemplo, nasci e me criei no bairro Cidade Nova. Sim. Eu estagiei quando eu tinha 15 anos ali na Praça da Juventude, que era um centro de juventude e de acolhimento. Não existe mais, existe o centro de juventude, mas não existe o acolhimento da forma como era. André, as pessoas que acreditam em você, acreditam que você de fato é uma pessoa que defende o jovem, que defende o desenvolvimento estrutural e também social e econômico do nosso município, pode esperar algum tipo de conduta inclinada do André para tentar, pelo menos, estimular de novo essas políticas de valorização para os jovens, para os adolescentes, porque a gente entende que quanto mais jovem, quanto mais adolescente saindo das escolas e passando um período do dia ocioso a gente tem, maior é a probabilidade que nós temos deles serem recrutados para o crime e aí eles caem em toda uma logística que dá para a gente fazer um trabalho profilático, que dá para prevenir. Claro, eu penso o seguinte, eu fui secretário de Juventude, tanto na Prefeitura quanto no Governo do Estado, Perfeito. no governo do Binho e também na Prefeitura com o Angelim. Nós criamos naquela época o Fórum Estadual de Juventude, criamos o Conselho Estadual de Juventude, criamos a Secretaria e o Conselho Municipal de Juventude, tinha o Centro de Juventude, um conjunto de coisas. Mas quando eu olho para essa possibilidade agora, eu acho assim, a gente, naquele período em que a gente deixou de ter uma política de juventude, de olhar o jovem como um agente estratégico do desenvolvimento e de olhar o jovem como sujeito de direitos, nós deixamos esse conjunto da sociedade com uma certa vulnerabilidade. Perfeito. Porque, de fato, é quem está mais vulnerável mesmo. Né? Na juventude ali é onde você está tomando as principais decisões da tua vida. Tu vai decidir que faculdade que tu vai fazer, se tu vai fazer faculdade ou E na não. maioria das vezes a gente ainda faz outra faculdade depois de ter feito aquela, porque a gente tomou uma decisão em um período que a gente não sabia o que queria de fato. Exato. Mas, é o meu caso, inclusive. Mas isso não é um problema, porque você tem o direito e o tempo de escolher. Perfeito. O problema, a questão é que você precisa ter um conjunto de políticas que te dê condições de fazer essa escolha, Perfeito. e de fazer essas experimentações, entendeu? Então o jovem precisa ter a garantia do direito de ir para a escola, a garantia do direito de ir para a universidade, a possibilidade de entrar no mundo de trabalho. Você falou bem sobre os estágios na prefeitura. Nós tivemos, no período do Marcos Alexandre, quando eu estava lá, um programa de estágios. Programa amplo de estágios. E eu tenho estava defendendo no programa do Marcos Alexandre, inclusive, que nós reorganizássemos esse programa de estágio e que nós tivéssemos 3.000 vagas de estágio, né, para essa próxima gestão. Na lógica de a gente levar os jovens para exercer ou experimentar essa profissão que ele escolheu, essa ideia que ele escolheu lá na ponta. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Esses dias saiu uma matéria falando sobre a questão das quadras que está tendo cobrança nas quadras, né? Sabe por que está tendo cobrança na quadra? Porque o poder público não está lá. Porque se o poder público estivesse lá, se o poder público estivesse acompanhando, se tivesse uma política de esporte e lazer, se tivesse uma política de gestão do espaço de esporte e lazer, não teria espaço para ninguém cobrar. Né? Às vezes, essa cobrança é a própria comunidade que se organizou e disse, cara, como o poder público abandonou, vamos cuidar. Então a gente não pode nem criminalizar isso. Perfeito. Entende? Então, às vezes é uma saída que a comunidade encontrou.
Então, o que eu penso? A prefeitura precisa retomar uma política de esporte e lazer. Uma saída é fazer um grande programa de estágio na área da educação física, por exemplo, para levar profissionais ou estudantes de educação física para essas áreas. Para organizar escolinhas, para desenvolver projetos, para dinamizar os espaços. Às vezes é um professor de dança, às vezes é um cara que organiza um futebol. Sabe, essa presença faz com que o espaço público cumpra a sua função social. Né? Então, eu penso que esse é o grande desafio. Então, assim, com relação a essa questão do estágio e tal, tem essa saída. Cumpre dois papéis. Dá oportunidade para uma pessoa e dinamiza um espaço. Perfeito. Né? Isso pode acontecer em diversas áreas. Na área da comercialização, nos mercados, nas unidades de saúde, na própria escola. Né? Não existe, vou te dizer aqui uma opinião minha, Ian. Nós fizemos naquela época do governo do Jorge Viana, os centros de juventude. Foi ótimo, tinha um espaço legal, mas na minha opinião, não existe centro de juventude melhor do que a escola. Não existe. Ele é o espaço completo e perfeito. Porque é o local que a grande maioria de alunos, que jovens e adolescentes estão concentrados por um maior período de tempo. Exato. Então, assim, quando às vezes eu vejo falar de escola integral, às vezes eu falo as pessoas que falam só do tempo, né? Aí você só mantém o jovem mais tempo na escola. Mas e a qualidade desse tempo? Exato. Não, e para mim, escola integral não é só isso. Para mim, escola integral é aquela que trata o jovem de forma integral. Trata o jovem como estudante, como cidadão, como gente que tem demandas de saúde, demandas psicológicas, demandas de esporte, sabe? De entender a economia, de entender a questão do emprego. Essa é a educação integral, compreender como aquela pessoa como uma pessoa completa. Perfeito. E não só como um estudante, como um aprendiz de uma disciplina, entendeu? Então, acho que para mim, esses desafios, eu volto a dizer, a oportunidade para o jovem, do ponto de vista do trabalho e da renda, vai acontecer quando o governo e a prefeitura reorganizarem a dinâmica da economia em Rio Branco. Eu vou lutar por isso. Isso aí não tenho dúvida. Eu vou lutar por isso, mas também tentar criar outras oportunidades, obviamente, como essa que eu falei aqui para você. Perfeito. André, um trabalho que o senhor vem fazendo muito antes, inclusive, de ser eleito, através de suas redes sociais, é a questão de sempre estar mostrando denúncias populares, o que a população está mostrando de um bairro específico, inclusive recentemente o senhor compartilhou algum material, acho que do Tancredo Neves, de como que estava aquela situação, de uma rua específica. Esse trabalho do André, agora como parlamentar de fato eleito, com mandato e com o poder de cobrança para representar a população, vai ser intensificado, vai sair das redes ou vai permanecer apenas nas redes sociais? Não, vai ser intensificado. Essa é uma das razões de ser do mandato. Né? Eu penso que essa eleição, vou pegar por aqui, porque essa é uma questão interessante. Essa eleição dá um recado para a Câmara de Vereadores. Perfeito. Um recado muito importante. Uma renovação quase que completa. Quase que completa. Se você olhar, Ian, dos 15 vereadores da base do prefeito, 10 perderam a eleição. 10 não foram reeleitos. 2 que faziam oposição foram reeleitos. Isso é um recado. Portanto, eu penso que a estratégia de silenciamento da Câmara que a prefeitura organizou, ela foi muito boa para o prefeito e ela foi péssima para a Câmara. Primeiro, porque a Câmara perdeu importância. A Câmara deixou de ser vista pelo cidadão como aquele porto seguro onde você recorre e que está do seu lado na hora da maior dificuldade. Então, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa fazer é retomar esse espaço do protagonismo da Câmara no debate político da cidade e na relação direta com a comunidade. Essa é uma outra questão. Eu penso que a Câmara precisa sair de dentro do espaço da Câmara. Nós precisamos voltar para a comunidade, nós precisamos viver a vida real do povo. As pessoas precisam ter um contato com quem elas elegeram para saber que está valendo a pena o depósito daquele voto. Exato. Aquela confiança que foi incumbida a algumas pessoas que hoje as representam. Exato. Exatamente isso. E outra coisa, para que você faça um bom trabalho na Câmara de Vereadores, você precisa conhecer a realidade, o dia a dia da cidade. Se você não conhecer o dia a dia da cidade, você fica discutindo projetos que não influenciam em absolutamente nada na vida das pessoas, entende? Então, assim, eu penso que a Câmara de Vereadores, ela tem um papel fundamental. Eu tenho defendido e conversei com alguns outros colegas vereadores, tenho dito o seguinte, nesse primeiro momento, primeira tarefa da Câmara como um conjunto, como um poder, é reestabelecer a sua condição de um poder autônomo, forte e importante na cidade. Né? Então, inclusive entra a questão de discussão de mesa, para mim isso está na pauta, entende? Eu acho que a gente não pode olhar para os problemas da cidade e achar que isso, não, eu não posso questionar ou denunciar porque eu sou da base do prefeito, ou porque... Não, eu tenho que dizer. A Câmara é o lugar de dizer isso. Perfeito. Então, eu vou continuar olhando os problemas, denunciando. Aquela situação do Tancredo Neves, por exemplo, é uma situação grave.
chama Rua da Família. Ela tem um buraco no meio da ladeira. O que acontece? Quando chove, todo o barro e as pedras que estão no meio da ladeira, porque o buraco está ali, desce e tapa o bueiro da rua. A consequência é que alaga as casas, que são mais baixas do que a rua. E as pessoas já pediram e tal. Aliás, eu até disse lá no meu Instagram, tem uma questão política ali. Uma moradora mandou uma mensagem para uma pessoa, eu prefiro não dizer quem é aqui agora, mas mandou uma mensagem para a pessoa pedindo ajuda, uma pessoa que tem relação com a prefeitura, que tem relação com a Câmara, que trabalha na Câmara, inclusive, e falou para ela, olha, eu preciso que você ajude aqui. Ela disse assim, procure o vereador que você reuniu na sua casa, o candidato que reuniu na sua casa. Isso mostra que quem está naquela cadeira de vereador não entendeu o seu papel. Está muito mais preocupado com seus interesses pessoais e com seus projetos pessoais do que, ó, se você não me apoiou, agora a gente vai ter uma vingancinha. Você não me apoiou, a gente vai se vingar de você, não posso fazer nada por ti. Não é assim que funciona, até porque o salário daquela pessoa vem também do imposto daquela cidadã que está pedindo ajuda. Ian, hoje um vereador tem uma excelente estrutura. Uma excelente condição de trabalho, um bom salário. Principalmente com o reajuste que aconteceu, aprovado pela antiga legislatura, que ainda está no finalzinho agora. Não, e assim, vai ter um bom salário, vai ter uma boa estrutura, tem condição de trabalhar. De fato. Pode ir, pode ver as coisas de perto, pode estar perto da comunidade. Tem que fazer. A gente tem que assumir isso. Eu penso que a Câmara de Vereadores tem isso como um desafio agora. Perfeito. André, a gente está chegando no fim da nossa entrevista e, por fim, acho que como última pergunta que eu posso te fazer, para as pessoas de casa também poderem sintetizar o André, o que a população de Rio Branco pode esperar do André Camay em uma síntese como vereador em Rio Branco pelos próximos 4 anos? Olha, eu posso garantir para todo mundo, voltando a agradecer todo mundo que acreditou, mas agora eu sou vereador da cidade, né? Lógico que sou muito grato a quem apostou, quem acreditou. Mas sou vereador da cidade e todas as pessoas vão poder contar comigo, né? Mas podem contar com um vereador que não será, como eu disse até um dia desses numa entrevista, podem contar com um vereador que não será vendido, que não será covarde e que não será preguiçoso. Podem contar também com um vereador que será extremamente presente. Eu nunca tive medo, Ian, de chegar perto do problema. Aliás, eu aprendi assim, que quando você chega perto do problema, ele diminui, porque a solução normalmente está lá. Está lá no lugar onde está acontecendo o problema. Quando você ouve a comunidade, entende o problema, conversa com todo mundo, você encontra a solução ali. Se você tiver boa vontade, mais ainda. Então, eu quero ser um vereador que vive o dia a dia da cidade, que anda no bairro, que vê o problema, que discute as questões, que conversa com as categorias profissionais que tem aqui, mas que também discute um projeto de desenvolvimento para Rio Branco. Né? Eu quero também olhar esse dia a dia da cidade, mas eu sonho com a Rio Branco melhor. Eu sonho que Rio Branco pode ser uma cidade muito acolhedora. Até porque nós temos potencial para isso. Exato. Eu sonho com uma cidade que a gente possa escolher ficar. Na campanha, eu falei muito disso, de que os jovens estão indo embora. E eu não vejo problema em ir embora, quando isso é uma escolha de uma possibilidade, mas não quando é a única opção, entende? Então, escolher ficar tem que ser uma opção. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu quero que ela possa escolher ficar. Se ela quiser ir para outro lugar, não tem problema. Mas eu quero que ela possa escolher ficar, que ela tenha esperança de novo na nossa cidade. Eu tenho muita esperança, eu sou muito esperançoso. E eu vou lutar muito para que a gente volte a ter em Rio Branco um ciclo de desenvolvimento que coloque no coração das pessoas esperança também. Entende? Que elas sintam, que elas tenham a segurança de que Rio Branco pode ser melhor. É isso. Então as pessoas podem contar comigo de fazer um trabalho com firmeza, com a coragem que for necessária, sem recuar, mas também sem nenhuma irresponsabilidade. Como eu disse aqui antes, eu vou fazer oposição, mas a minha oposição não é a pessoas, não é para agredir ninguém, não é para violentar ninguém, não é fazer oposição para fazer oposição ou simplesmente para demarcar um espaço. A minha oposição é para discutir um projeto para a cidade a partir do que eu dialoguei, do que eu construí com as pessoas que construíram essa candidatura comigo, né, sendo absolutamente leal a isso. Então, contem comigo, contem de verdade com a minha luta, com a minha disposição. Eu vou ser vereador, somente vereador. Eu não vou ser vereador e outra coisa, como às vezes a gente vê algumas pessoas que é vereador, é empresário, é fazendeiro, é não sei o quê, é médico, e às vezes não é vereador de verdade. A Câmara vira um bico, né? E para mim ela não é um bico. Eu fui eleito, eu pedi às pessoas para ser vereador e agora eu vou me dedicar exclusivamente a isso. Perfeito, André, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui. A hora que o senhor quiser voltar ao nosso programa para também conversar e também prestar contas do seu mandato para a população, como o senhor bem falou, foi a população que ele colocou na Câmara. Fique à vontade, sempre será um prazer poder receber aqui o senhor. Muito obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo. De verdade, esse espaço maravilhoso que você tem aqui. Eu desejo muito sucesso, né? Vocês que são empreendedores aqui desse portal e investindo nessa questão da comunicação, parabéns a vocês e
contem comigo, contem com esse mandato, que é um mandato da cidade, que está absolutamente à disposição. Eu não nego debate nenhum, conversa com ninguém. Quer falar comigo, eu estou à disposição. É isso, muito obrigado. Está chegando ao fim mais um Se Liga Cidade. Ai, meu coração tá doendo de me despedir de vocês, mas calma. Semana que vem a gente tá junto mais uma vez para trazer informação com qualidade, mais entrevistas, mais especialistas aqui no estúdio do Se Liga Cidade. E você sabe que comigo você sempre pode contar. E como eu sempre falo, aproveita o final de semana, aproveita a sexta-feira, mas com consciência. Se liga, hein?